Eu estava sentado na varanda quando vi meu filho, o Rodrigo, chegar com aquele sorriso de quem acabou de fazer o negócio da vida. Ele nem tocou a campainha, só entrou direto pela porta lateral com as chaves que eu tinha dado para ele anos atrás, para emergências. Mas não tinha emergência nenhuma naquele dia. Só tinha ganância. Pai, preciso falar com você sobre uma coisa importante, ele disse, sentando na cadeira do lado da minha sem nem pedir licença. Tinha uma pasta debaixo do braço, daquelas de couro caro que a esposa dele, a Patrícia, devia ter comprado numa daquelas lojas chiques que ela frequenta. Eu continuei olhando pro jardim, fingindo que estava interessado nas flores que eu mesmo plantei. Fala, filho. Olha, eu e a Patrícia tivemos uma conversa séria, e a gente acha que você precisa de um lugar menor, mais prático para sua idade. Essa casa é grande demais para você sozinho, pai. Tem escada, tem jardim para cuidar, é muita responsabilidade. Aquilo me pegou de jeito. Minha esposa, a Mariana, tinha morrido fazia 3 anos. Essa casa era tudo que eu tinha dela ainda. Cada cômodo tinha uma lembrança nossa. Mas eu deixei ele continuar. A gente encontrou um apartamento perfeito para você. Moderno, com elevador, portaria 24 horas. Você vai ficar muito mais seguro lá. E olha, pai, a gente precisa ser realista, você não tá ficando mais jovem. Logo logo você vai precisar de ajuda, e no apartamento fica mais fácil contratar alguém. Eu senti uma raiva começar a ferver por dentro, mas mantive a cara serena. E como você pretende pagar esse apartamento? Foi aí que ele abriu aquele sorriso. Aquele sorriso que eu conhecia desde que ele era criança, quando aprontava alguma e achava que ia conseguir se safar. Essa é a parte genial do plano, pai. A gente vende essa casa. Ela tá numa localização privilegiada, deve valer uma fortuna. Com o dinheiro da venda, a gente compra o apartamento para você e ainda sobra uma grana boa para eu investir no meu negócio. É uma solução perfeita. Você fica num lugar melhor e eu consigo finalmente expandir a empresa. Ele falou a gente como se fosse decisão conjunta. Como se eu tivesse participado dessa conversa. Como se essa casa fosse dele para vender. Entendi, foi tudo que eu disse. Rodrigo pareceu surpreso com minha reação calma. Ele deve ter esperado resistência, briga, discussão. Mas eu só fiquei ali, olhando pro jardim. Pai, eu sabia que você ia entender. Por isso que eu já adiantei algumas coisas. Já conversei com um corretor. Ele disse que pode colocar a casa no mercado semana que vem. E olha, eu até já achei alguns compradores interessados. Tem um empresário que tá doido para comprar essa propriedade. Propriedade. Ele chamou de propriedade, não de casa. Não de lar. Não do lugar onde ele cresceu, onde comemorou aniversários, onde a mãe dele passou os últimos dias de vida. Você já falou com o corretor? Perguntei, mantendo o tom neutro. Já, pai. Eu sei que você não entende muito dessas coisas de negócio, então eu tomei a iniciativa. Inclusive, trouxe uns papéis aqui para você assinar. É só uma procuração básica, para eu poder cuidar de tudo. Você não vai precisar se preocupar com nada, eu resolvo toda a burocracia. Ele pôs a pasta em cima da mesinha de centro e começou a tirar documentos de dentro. Tinha muita coisa ali. Procuração, contrato de corretagem, até um pré-contrato de venda já rascunhado. O Rodrigo trabalhou muito nisso, sogro. A voz da Patrícia veio de dentro da casa. Ela tinha entrado também, sem eu perceber. A gente só quer o melhor pro senhor. Essa casa é muito isolada. Se acontecer alguma coisa com o senhor aqui, ninguém vai nem saber. Isolada. A casa ficava numa rua tranquila, num bairro residencial. Tinha vizinhos dos 2 lados. Mas para ela, que cresceu em apartamento de luxo, qualquer lugar sem porteiro era isolado. A Patrícia tem razão, pai. E outra coisa, a gente tá pensando em ter outro filho. A casa da gente tá pequena. Com o dinheiro que sobrar da venda, a gente consegue dar entrada numa casa maior para nossa família crescer. Aí tava o buziles da questão. Eles queriam uma casa maior, mas não tinham dinheiro.
E acharam que podiam simplesmente tomar a minha. Quantos compradores você disse que tem interessados? Perguntei. 3, pai. 3. Um deles é dono de uma rede de lojas, tá nadando em dinheiro. Ele ofereceu um valor muito bom, acima da tabela. Mas eu disse que ia pensar, porque talvez apareça proposta melhor. Esse tipo de propriedade valorizada não fica muito tempo no mercado. Ele estava empolgado, gesticulando, pintando o futuro cor-de-rosa. A Patrícia ao lado dele, sorrindo, já contando mentalmente o dinheiro que iam receber. E o apartamento que vocês acharam para mim, onde fica? Perguntei. Ah, é num bairro tranquilo, pai. Mais afastado do centro, mas tem mercado perto, farmácia, essas coisas. É um prédio mais antigo, mas bem conservado. O apartamento é pequeno, uns 60 metros, mas para você sozinho é mais que suficiente. 60 metros. Eles queriam me enfiar num cubículo de 60 metros depois de eu ter morado 40 anos numa casa de 300 metros quadrados com jardim. E ainda achavam que estavam fazendo um favor. Trouxe até foto do apartamento. Quer ver? Patrícia puxou o celular do bolso. Não precisa, eu disse. Pai, eu sei que mudança é difícil na sua idade, mas você vai ver que é pro melhor. Daqui uns meses você vai agradecer a gente por ter tomado essa decisão. Tomado essa decisão. Como se já tivesse sido tomada. Como se eu fosse apenas uma peça que eles podiam mover no tabuleiro deles. Então, pai, o que você acha de assinar esses papéis hoje mesmo? Quanto antes a gente resolver isso, melhor. O mercado imobiliário está aquecido agora, mas pode esfriar. Temos que aproveitar o momento. Eu peguei os papéis que ele tinha deixado em cima da mesa. Li cada linha. Procuração com poderes amplos. Autorização para venda. Contrato de intermediação com corretora. Tava tudo ali, bonitinho, preparado para me tirar da minha própria casa. Você conversou com o advogado para preparar isso tudo? Perguntei. Conversei, pai, com um advogado especialista em direito imobiliário. Ele disse que tá tudo certinho, pode assinar tranquilo. Claro que tava tudo certinho. Certinho para eles. O advogado deve ter recebido bem para preparar essa armadilha toda. E se eu não quiser assinar? O sorriso dele vacilou um pouco. Como assim, pai? Se eu não quiser vender a casa. Se eu quiser continuar morando aqui. Rodrigo olhou para Patrícia, depois voltou para mim. Pai, a gente já explicou. Não é questão de querer ou não querer. É questão de bom senso. Você precisa de um lugar mais adequado para sua idade. Eu tenho 62 anos, filho. Não sou inválido. Ninguém está dizendo que você é inválido, sogro. Patrícia entrou na conversa com aquela voz melosa que ela usava quando queria convencer alguém. Mas a gente tem que pensar no futuro. Daqui 5, 10 anos, como vai ser? O senhor vai conseguir subir e descer escada. Vai conseguir cuidar desse jardim todo. Daqui 5, 10 anos eu me preocupo. Hoje eu tô bem. Pai, não seja teimoso. A voz de Rodrigo ficou mais dura. A gente tá tentando ajudar você. Mas se você não quer colaborar, a gente vai ter que tomar outras medidas. Que medidas? Olha, eu não queria falar sobre isso, mas já que você tá sendo difícil. A gente pode entrar na justiça, pedir interdição. Você tem 62 anos, mora sozinho. Qualquer juiz vai entender que você precisa de um curador para te ajudar a tomar decisões. E adivinha quem vai ser esse curador? A ameaça estava clara. Interdição. Me transformar num incapaz, tirar minha autonomia, me colocar sob tutela dele. E aí ele podia fazer o que quisesse com meus bens. Rodrigo, não precisa ir por esse caminho. Patrícia colocou a mão no braço dele, fazendo papel de moderadora. Mas eu sabia que ela era tão parte daquilo quanto ele. Provavelmente tinha sido ideia dela desde o começo. Tenho certeza que o sogro vai entender que a gente só quer o bem dele. Eu fiquei em silêncio, olhando para os dois. Meu filho e minha nora,
unidos num plano para me tirar da minha casa, da minha vida, da minha dignidade. Tá bom, eu disse finalmente. Vou pensar sobre isso. Pensar? Pai, não tem muito o que pensar. É óbvio que... Eu disse que vou pensar, Rodrigo. Usei o tom que eu usava quando ele era criança e fazia birra. Me dá uns dias. Ele não gostou. Ficou vermelho, apertou a mandíbula. Mas não podia forçar mais que aquilo sem parecer o vilão completo da história. Tá bom, pai. Mas não demore muito. O mercado não espera. Eles foram embora frustrados. Eu fiquei ali na varanda, segurando aqueles papéis, sentindo o peso da traição. Meu próprio filho. O menino que eu criei, que eu peguei no colo quando ele chorava de madrugada, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu paguei faculdade particular para ele ter um futuro melhor. Esse menino tinha crescido e virado isso. Nos dias seguintes, Rodrigo ligou várias vezes. Sempre com a mesma ladainha. Eu precisava assinar os papéis, o comprador estava esperando, o mercado ia esfriar, eu estava sendo teimoso e irracional. Eu deixava ele falar. Concordava com a cabeça, mesmo pelo telefone. Dizia que estava pensando, que ia decidir logo. E enquanto isso, eu observava. Vi quando ele voltou com o corretor. Eles andaram pela casa toda, medindo, fotografando, fazendo anotações. O corretor falava alto, empolgado com a propriedade de alto padrão. Rodrigo mostrava cada cômodo como se fosse dele, explicando as reformas que eu tinha feito, os detalhes da construção. O proprietário está disposto a vender rápido, ouvi ele dizer. Questão de semana a gente fecha negócio. Proprietário. Ele se chamou de proprietário. Eu estava sentado na sala, fingindo ler jornal. Eles mal olharam para mim. Eu era só parte da mobília, um velho que logo iam despejar dali. Depois foi a vez dos possíveis compradores. 3 casais diferentes vieram ver a casa ao longo de 2 semanas. Rodrigo fazia questão de marcar as visitas quando eu estava em casa, para mostrar que eu já tinha concordado com a venda. Meu pai está muito feliz com a mudança, ele mentia descaradamente. Não vê a hora de ir pro apartamento novo. Eu sorria, acenava com a cabeça, não contradizia. Só observava. Um dos compradores, um sujeito mais velho que devia ter uns 50 e poucos anos, me perguntou se eu realmente queria vender. O senhor construiu essa casa? Ele perguntou, olhando as fotos na parede. Construí. Faz 40 anos. E o senhor quer mesmo se desfazer dela? Rodrigo interrompeu antes que eu pudesse responder. Meu pai está numa fase da vida que precisa de praticidade. Essa casa é linda, mas exige muita manutenção. Ele merece descansar. O sujeito me olhou com pena. Ele sabia. Ele entendia o que estava acontecendo. Mas não era problema dele. A Patrícia começou a aparecer mais também. Trazia a filha dela, a Melissa, que tinha 5 anos. A menina corria pelos quartos, gritando empolgada. Mamãe, esse quarto vai ser meu? É tão grande. Vai sim, amor. Quando o vovô se mudar, essa casa vai ser nossa. Vovô. Eu não era pai dela. Eu era só o velho que estava no caminho dos planos deles. Teve um dia que peguei os 2 medindo os quartos, discutindo reforma. Iam derrubar uma parede para fazer o quarto da Melissa maior. Iam transformar meu escritório em closet da Patrícia. Iam arrancar o jardim para fazer piscina. Ah, oi pai! Rodrigo fingiu surpresa quando me viu na porta. A gente estava só, pensando em possibilidades. Para quando você se mudar? Possibilidades. Eles estavam planejando destruir tudo que eu e a Mariana construímos juntos. O apartamento que vocês acharam para mim, já fecharam? Perguntei. Ainda não, pai. Estamos esperando você assinar os papéis para poder fazer a oferta. Mas não se preocupa, tá reservado pra gente. Reservado. Claro. Provavelmente nem existia apartamento nenhum. Ou se existia, era alguma kitnet vagabunda que eles iam alugar pelo menor preço possível. Passou um mês.
Rodrigo estava ficando impaciente. As ligações ficaram mais frequentes, mais agressivas. Pai, eu preciso de uma resposta. O comprador não vai esperar para sempre. Aliás, ele já está procurando outras opções. Se a gente perder esse negócio por causa da sua teimosia. Tá bom, filho. Vou assinar. Silêncio do outro lado da linha. Sério. Sério. Você tem razão. Essa casa é grande demais para mim. Tá na hora de fazer uma mudança. Eu quase podia ouvir o sorriso dele através do telefone. Ótimo, pai. Ótima decisão. Vou aí hoje mesmo com os papéis. Não precisa vir hoje. Amanhã tá bom. Não, hoje mesmo. Quanto antes a gente resolver isso, melhor. Chego aí de tardezinha. Ele chegou às 6 da tarde. Trouxe uma garrafa de vinho caro, do tipo que ele nunca comprava. Tava comemorando. Pai, você não vai se arrepender. Daqui uns meses você vai ver como foi a decisão certa. Ele espalhou os papéis na mesa da sala. Tinha mais documentos agora. Contrato de venda já preenchido com o nome do comprador, valores, condições. Tava tudo pronto, faltava só minha assinatura. Olha que maravilha, pai. O comprador ofereceu à vista. Nada de financiamento, nada de burocracia. A gente assina hoje, em uma semana sai o dinheiro. E o apartamento para mim? Ah, sobre isso. A gente achou que faz mais sentido você alugar primeiro, sabe? Para testar, ver se você se adapta. Daqui uns meses, se você gostar, a gente compra um apartamento para você. Mas por enquanto, aluguel é mais prático. Aluguel. Claro. O dinheiro da venda ia todo para ele, e eu ficaria pagando aluguel com minha aposentadoria. Entendo. Ótimo. Então assina aqui, aqui e aqui. Ele apontou os lugares marcados com post-its amarelos. Eu peguei a caneta. Coloquei a ponta no papel. Rodrigo, antes de eu assinar, me explica uma coisa. O quê, pai? Como você conseguiu o documento da casa para mostrar pro corretor? Ele hesitou. Documento. A escritura. Como você conseguiu? Ah, eu peguei lá no cartório. Pedi uma segunda via, disse que era filho do proprietário. E eles deram assim, fácil. Dei meus documentos, comprovei que sou seu filho. Foi tranquilo. Eu acenei com a cabeça. E você conferiu direitinho essa escritura? Claro que conferi, pai. Por quê? Porque se você tivesse conferido mesmo, teria visto que essa casa não tá no meu nome. O rosto dele ficou branco. Como assim? Tá no nome da sua mãe, a Mariana. A gente comprou juntos, mas ela fez questão de colocar no nome dela. Questão sentimental, ela dizia. Queria ter uma coisa que fosse só dela. Mas a mãe morreu. A casa passou automaticamente para você. Não, filho. Não passou. Porque sua mãe deixou o testamento. Eu podia ver o pânico crescendo nos olhos dele. Testamento? Testamento. E nesse testamento, ela deixou a casa para a única pessoa que ela confiava de verdade. Para mim, óbvio. Mas com uma condição. A casa só passa pro meu nome definitivamente depois de 5 anos da morte dela. Até lá, fica em inventário. Inventário? Pai, do que você tá falando? Faz 3 anos que a mãe morreu. Faz. Faltam 2 para a casa passar pro meu nome. Até lá, eu sou só usufrutuário. Não posso vender. Não posso doar. Não posso fazer nada além de morar aqui. Ele levantou da cadeira. Você tá mentindo. Você só tá inventando isso para não assinar os papéis. Tô mentindo? Então por que você acha que eu deixei você fazer todo esse teatro? Por que você acha que eu não te impedi de trazer corretor, de trazer comprador, de fazer planos? Por quê? Por quê? Porque eu queria ver até onde você ia.
Queria ver se meu filho, o menino que eu criei com todo amor, era capaz de me tirar da minha casa. E você foi. Você foi capaz. Patrícia apareceu na porta. Devia ter ficado esperando no carro, mas ouviu a discussão. Rodrigo, do que ele está falando? Ele diz que não pode vender a casa. Como assim não pode? A casa tá em inventário. Ele gritou. Não tá no nome dele. Mas você me disse que... Eu sei o que eu te disse. Eu verifiquei os documentos. A casa estava no nome da minha mãe, mas ela morreu, então automaticamente. Não automaticamente. Eu interrompi. Com testamento, não é automático. Tem prazo, tem condições. E a principal condição que sua mãe colocou foi essa: eu só posso passar a casa para frente depois desses 5 anos. E olha, ela foi esperta. Ela colocou no testamento que se eu tentasse vender antes, a casa ia direto para os netos. Netos? Que netos? Eu sou filho único. Exatamente. Você é filho único. Não tem netos. Então, se eu quebrasse a cláusula, a casa ia para a caridade. Para a instituição de apoio a idosos abandonados, especificamente. O silêncio foi absoluto. Rodrigo ficou parado, processando. Patrícia estava pálida. Você inventou isso tudo, ela disse, com a voz tremendo. Não tem testamento nenhum. Tem sim. Quer ver? Tá registrado em cartório. Posso te dar o protocolo. Você mesma pode ir lá conferir. Rodrigo caiu na cadeira. Passou as mãos no cabelo. Não acredito que você fez isso. Que eu fiz? Filho, quem estava tentando me tirar da minha casa era você. Eu só estava pensando no seu bem. No meu bem? Rodrigo, você mediu os quartos para a reforma. Você já estava planejando onde ia colocar a piscina. Você chamou a sua enteada de vovô sabendo que ela não é neta de sangue. Não vem falar de bem. Ele não tinha resposta. Ficou olhando para os papéis espalhados na mesa, todo aquele trabalho que ele tinha tido para nada. E tem mais uma coisa, eu continuei. Aquele comprador que estava tão interessado, o empresário que ofereceu acima da tabela. O que tem ele? Ele não existe. Ou melhor, existe, mas nunca ofereceu nada. Eu liguei para ele, expliquei a situação. Sabe o que ele me disse? Que você tinha oferecido comissão dobrada pro corretor se ele fingisse ter um comprador rico interessado. Você inventou o comprador para me pressionar. O rosto de Rodrigo ficou vermelho. Como você? Como eu descobri? Filho, você realmente acha que eu ia deixar você vender minha casa sem investigar? Eu liguei pro corretor. Liguei pros compradores. Liguei pro advogado que preparou esses papéis. Descobri tudo. Se você sabia de tudo, por que deixou a gente continuar? Patrícia perguntou e tinha ódio na voz dela agora. Porque eu precisava ter certeza. Precisava ver com meus próprios olhos que vocês eram capazes disso. E vocês foram. Vocês me trataram como se eu fosse um empecilho, um problema a ser resolvido. Me prometeram um apartamento que nunca iam comprar. Planejaram me enfiar num aluguel barato enquanto ficavam com todo o dinheiro da venda. E o pior, ameaçaram me interditar. Eu nunca ia fazer isso de verdade, Rodrigo protestou. Não? Então por que falou? Porque usou isso como ameaça. Ele não respondeu. Sabe o que sua mãe me disse antes de morrer? Eu continuei e minha voz ficou mais baixa. Ela disse, cuida bem do nosso Rodrigo. Ele sempre foi fraco para a ambição. Não deixa ele se perder, ponto. Não usa a minha mãe para me manipular. Não tô manipulando. Tô te contando o que ela disse. E ela estava certa. Você sempre quis mais. Mais brinquedos quando era criança. Mais mesada quando era adolescente. Mais dinheiro quando começou a trabalhar. Nunca foi suficiente. E agora você quer mais. Quer minha casa. A gente só precisa de uma casa maior?
Rodrigo, vocês moram num apartamento de 120 metros quadrados em bairro nobre. Não é pequeno. Não é apertado. Vocês só querem mostrar para os amigos que conseguiram subir na vida. E acharam que podiam subir pisando em mim. Patrícia pegou a bolsa. Rodrigo, vamos embora. Não precisa ficar ouvindo isso. Não, Patrícia. Ele precisa ouvir sim. Eu me levantei, fiquei de frente pro meu filho. Porque se eu não falar agora, ele nunca vai entender a gravidade do que fez. Ele tentou me tirar da minha casa. Da casa que eu construí. Da casa onde sua mãe viveu. Da casa onde você cresceu. Eu sei onde eu cresci. Sabe? Porque parece que você esqueceu. Esqueceu dos domingos que a gente passava no jardim. Esqueceu das festas de aniversário que a sua mãe fazia aqui. Esqueceu das noites que você ficava doente e a gente passava acordado cuidando de você. Tudo aconteceu aqui. E você ia apagar tudo isso. Ia derrubar paredes, arrancar o jardim, transformar essa casa em outra coisa. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Mas eu não sabia se eram lágrimas de arrependimento ou de frustração por não ter conseguido o que queria. Pai, Você o quê? Você sente muito? Você não sabia o que estava fazendo? Rodrigo, você sabia exatamente o que estava fazendo. Você planejou cada passo. Conversou com o corretor, com o advogado, com o comprador. Preparou documentos, mentiu para mim, ameaçou me interditar. Isso não foi erro. Foi escolha. A gente tá com dívidas, pai. Você não entende. A empresa do Rodrigo tá afundando. Patrícia finalmente explodiu. A gente precisa de dinheiro. Então pede. Pede ajuda como gente civilizada. Não tenta roubar. A gente não ia roubar. A gente ia te dar o apartamento. Que apartamento, Patrícia? Aquela kitnet de 60 metros num bairro esquecido? Vocês iam me dar aluguel por 6 meses, 1 ano no máximo. Depois iam dizer que não tinha mais dinheiro, que eu tinha que me virar. Eu sei como isso termina. Rodrigo se levantou. Estava destruído. Então é isso? Você não vai me ajudar. Ajudar como? Te dando minha casa. Emprestando dinheiro. Qualquer coisa. Pai, eu vou perder tudo. E eu quase perdi tudo também. Graças a você. Eu sou seu filho. E eu sou seu pai. Mas isso não te deu direito de fazer o que você fez. Eles saíram. Patrícia saiu furiosa, batendo a porta do carro. Rodrigo saiu cabisbaixo, carregando a pasta com os documentos inúteis. Eu fiquei ali na sala, no meio daqueles papéis espalhados, sentindo um vazio enorme no peito. Era vitória, mas não tinha gosto de vitória. Era só tristeza. Limpei a mesa, guardei os documentos. Ia precisar deles, caso Rodrigo tentasse alguma coisa via judicial. Ia precisar provar que ele tinha tentado vender uma propriedade que não era dele. Mas achei que não ia chegar nesse ponto. Rodrigo era muitas coisas, mas não era burro. Ele sabia que tinha perdido. Passei os dias seguintes numa rotina silenciosa. Cuidava do jardim. Lia. Assistia televisão. Não recebi mais ligações do Rodrigo. Até que, 3 semanas depois, meu telefone tocou. Não era o Rodrigo. Era um número que eu não conhecia. Alô? Senhor Marcelo. Uma voz feminina, profissional. Sim, sou eu. Meu nome é Júlia, sou do banco. O senhor é pai do Rodrigo Tavares. Meu coração gelou. Sou. O que houve? O senhor está como avalista de um empréstimo que o Rodrigo fez há 6 meses. O prazo de pagamento venceu e ele não está atendendo nossas ligações. Como avalista, o senhor é responsável pela dívida. Avalista? Eu não assinei nada como avalista. Temos a documentação aqui, senhor. Sua assinatura reconhecida em cartório. Quanto é a dívida?
R$ 320 mil. Eu sentei na cadeira mais próxima. Como? R$ 320 mil, com juros e correção. O senhor tem 10 dias para regularizar, senão vamos ter que tomar medidas legais. Que medidas? Penhora de bens. De acordo com nosso cadastro, o senhor possui uma propriedade. Podemos usar ela como garantia. A casa. Ele não conseguiu me fazer vender, então falsificou minha assinatura num empréstimo e usou a casa como garantia. Eu não assinei esse documento, eu disse, tentando manter a voz firme. O senhor vai precisar provar isso, senhor. Mas nossa análise grafotécnica confirma que a assinatura é sua. Eu quero ver esse documento. Posso enviar uma cópia por e-mail. Qual o endereço do senhor? Eu passei meu e-mail. Desliguei o telefone e fiquei ali, tremendo. Não de medo. De raiva. Raiva pura. Ele tinha falsificado minha assinatura. Tinha usado meu nome para pegar R$ 300 mil emprestado. E agora o banco ia atrás da minha casa. O e-mail chegou 15 minutos depois. Abri o anexo. Era o contrato de empréstimo. Lá estava minha assinatura, reconhecida em cartório. Parecia perfeita. Mas eu sabia que era falsa. Porque eu nunca tinha assinado aquilo. Liguei pro meu advogado. Expliquei a situação. Ele mandou eu não fazer nada, não entrar em contato com Rodrigo, não tentar resolver por conta própria. Vamos contestar a assinatura, ele disse. Fazer nova perícia. Se for falsificação, seu filho vai responder criminalmente. Criminalmente. Meu filho ia ser investigado por crime. Por falsificação de documento. Por estelionato. Parte de mim queria protegê-lo. Era meu filho. Eu tinha cuidado dele a vida toda. Mas outra parte, a parte que tinha visto ele planejar friamente me tirar da minha casa, sabia que ele precisava enfrentar as consequências. Faz a contestação, eu disse pro advogado. Demorou 2 semanas para conseguir agendar a nova perícia. Nesse meio tempo, o banco ligou mais 3 vezes. Cada vez mais agressivo, mais ameaçador. Na terceira ligação, eu perdi a paciência. Vocês emprestaram R$ 300 mil para um cara que vocês não verificaram se tinha condições de pagar. Isso é problema de vocês, não meu. O senhor é avalista. Eu não sou nada. Minha assinatura foi falsificada. Tô movendo processo contra vocês e contra meu filho. Desliguei antes que ele pudesse responder. A perícia foi marcada. Eu e Rodrigo tivemos que comparecer no cartório. Foi a primeira vez que a gente se viu desde aquele dia na sala. Ele estava péssimo. Tinha emagrecido, tinha olheiras, a roupa estava amassada. Patrícia não estava com ele. Pai, ele tentou falar comigo. Eu virei o rosto. A perita chamou a gente. Explicou o procedimento. Ia colher várias assinaturas minhas, comparar com a do documento, fazer análise química da tinta, verificar pressão da caneta no papel. Isso pode demorar até 1 mês para ficar pronto, ela avisou. 1 mês. Mais 1 mês de incerteza, de angústia, de não saber se ia perder minha casa. Quando saímos do cartório, Rodrigo veio atrás de mim. Pai, por favor, a gente precisa conversar. Não tem nada para conversar. Tem sim. Eu posso explicar. Explicar o quê? Como você falsificou minha assinatura? Como você pegou R$ 300 mil no meu nome? Eu não tive escolha. Eu estava desesperado. Você sempre tem escolha, Rodrigo. Sempre. Você escolheu tentar me roubar. Escolheu falsificar minha assinatura. Escolheu colocar minha casa em risco. Pessoas na rua começaram a olhar. Não me importei. A Patrícia ia me deixar. Ela disse que se eu não resolvesse as dívidas, ela ia embora e levava a Melissa. Então ela devia ir embora mesmo. Se ela te ama só quando tem dinheiro, não é amor. Você não entende. Entendo sim. Entendo perfeitamente.
Você tem medo de perder seu padrão de vida, sua casa grande, seu carro importado, suas viagens. Tem medo de virar gente comum. E para manter tudo isso, você foi capaz de destruir o próprio pai. Eu não queria destruir você. Mas ia me deixar sem casa, sem dinheiro, sem nada. E sabe o que é pior? Você ia dormir tranquilo depois. Não ia não. Eu ia te ajudar. Ia te dar uma parte do dinheiro. Uma parte. Como se fosse favor. Como se você tivesse direito de decidir o que fazer com a minha vida. Um carro buzinou. A gente estava bloqueando a calçada. Pai, eu tô pedindo desculpas. Tô implorando. Me ajuda. Não. Pai. Não, Rodrigo. Chega. Chega de eu limpar suas barras. Chega de eu te salvar das suas burradas. Você tem 40 anos. Tá na hora de você enfrentar as consequências dos seus atos. Eu entrei no meu carro e fui embora. Olhei pelo retrovisor e vi ele ali parado na calçada, sozinho, derrotado. Durante aquele mês esperando o resultado da perícia, eu não consegui dormir direito. Toda noite acordava pensando, e se a perícia der inconclusiva? E se não conseguirem provar que foi falsificação? E se eu perder a casa? Meu advogado tentava me acalmar. Falsificação sempre deixa rastro. Pode ficar tranquilo. Mas eu não conseguia ficar tranquilo. Então, finalmente, o resultado saiu. Assinatura falsificada. A análise grafotécnica, química e de pressão indica com margem de certeza de 99,7% que a assinatura constante no documento não foi produzida pelo punho do suposto signatário. Eu li aquelas linhas umas 10 vezes. Tinha provas. Provas concretas. Meu filho tinha falsificado minha assinatura. Liguei pro banco. Recebi o laudo da perícia. Já recebemos também, senhor. Lamentamos o transtorno. Lamentam? Vocês quase me tiraram minha casa. Foi um mal-entendido. Vamos retirar seu nome como avalista e tomar as medidas cabíveis contra o senhor Rodrigo. Medidas cabíveis. Significava processo criminal. Meu filho ia ser processado pelo banco por falsificação de documento e estelionato. E o dinheiro? Perguntei. O senhor Rodrigo continua devendo os 320 mil reais. Se ele não pagar, vamos processar ele. Não. A pergunta é, onde está o dinheiro? Para onde foi? Não podemos divulgar informações da conta do cliente. Ele é meu filho. Eu tenho direito de saber onde foi o dinheiro que ele pegou usando meu nome. Vou verificar com meu supervisor. Levou 3 dias, mas eles me mandaram o extrato. O dinheiro tinha sido sacado em várias parcelas ao longo de 6 meses. Depósitos para fornecedores da empresa do Rodrigo. Pagamento de dívidas anteriores. Uma transferência grande para uma loja de móveis de luxo. Outra para uma concessionária. Ele tinha usado meu nome para bancar o estilo de vida dele. Meu advogado entrou com ação de indenização por danos morais. Quebra de confiança, tentativa de fraude, exposição a risco financeiro. Pedimos 200 mil reais. E o Ministério Público abriu investigação criminal contra o Rodrigo. Falsificação de documento particular é crime. Estelionato é crime. Ele podia pegar de 1 a 5 anos de prisão. Eu não queria que ele fosse preso. Por mais que ele tivesse feito, ainda era meu filho. Mas também não podia simplesmente deixar passar. Porque se eu deixasse, ele ia fazer de novo. Com outra pessoa, de outra forma. Ele precisava aprender que ações têm consequências. 2 semanas depois, meu advogado me ligou. O Rodrigo quer propor um acordo. Que tipo de acordo? Ele confessa tudo, devolve o que conseguir e você retira a queixa-crime. E se eu não aceitar? Ele vai a julgamento. Pode ser condenado. Fiquei em silêncio, pensando. O que você acha que eu devo fazer? Perguntei. Como seu advogado,
acho que você deve aceitar o acordo. Recupera pelo menos parte do dinheiro e fecha o caso. Como pai, aí só você pode decidir. Eu sabia o que a Mariana diria. Ela diria para perdoar, para dar mais uma chance, para não destruir a vida do filho. Mas a Mariana não estava aqui. Ela não tinha visto o que eu vi. Não tinha ouvido as ameaças, os planos, as mentiras. Quero conversar com ele, eu disse. Pessoalmente. Sem advogados. Foi marcado um encontro na minha casa. 3 dias depois, às 2 da tarde. Rodrigo chegou no horário. Sozinho. Ainda estava com aquela aparência desgastada, mas parecia que tinha dormido pelo menos. A gente sentou na varanda. O mesmo lugar onde tudo tinha começado. E aí, filho? Fala. Ele olhou pro jardim. O mesmo jardim que ele queria destruir para fazer piscina. Eu estraguei tudo, né? Estragou. A Patrícia me deixou. Levou a Melissa. Voltou para casa da mãe dela. Eu avisei. A empresa faliu. Tive que pedir concordata. Vou perder tudo. E você acha que eu tenho pena? Ele olhou para mim. Tinha lágrimas nos olhos. Não. Eu sei que não tenho direito de esperar nada de você. Não tem mesmo. Mas eu vim aqui para dizer uma coisa. Eu sinto muito. Sinto muito de verdade. Não pelo que eu perdi, mas pelo que eu fiz com você. Você falsificou minha assinatura, Rodrigo. Eu sei. Colocou minha casa em risco. Eu sei. Tentou me roubar. Mentiu para mim. Me ameaçou. Eu sei. A voz dele saiu mais alta. Eu sei de tudo que eu fiz. E eu vou carregar isso pelo resto da vida. Mas eu precisava te dizer, eu sinto muito. Você não merecia nada disso. Você sempre foi um bom pai. E eu fui um filho horrível. Lágrimas desciam pelo rosto dele agora. Não eram lágrimas de manipulação. Eram lágrimas reais, de arrependimento genuíno. O acordo que seu advogado propôs, eu disse. Fala dos termos. Eu confesso tudo. Assumo a falsificação. Devolvo o que eu conseguir. Não vai ser muito, mas vou devolver. E você retira a queixa-crime. E se eu não aceitar? Daí eu vou preso. Provavelmente uns 2 anos, porque não tenho antecedentes. Saio com ficha criminal. Nunca mais vou conseguir trabalho decente. Minha vida acaba. Sua mãe ia querer que eu aceitasse o acordo. Minha mãe ia me bater até eu entender o que eu fiz, ele disse, e quase sorriu. Você sabe como ela era. Eu sabia. A Mariana era doce, mas tinha limite. E falsificar documento? Ela ia ter expulsado o Rodrigo de casa. Tá bom, eu disse finalmente. Aceito o acordo, mas com uma condição. Qual? Você vai fazer terapia. Vai entender por que você fez isso. Vai trabalhar essa sua ganância, essa sua necessidade de sempre ter mais. E você não vai ter contato comigo até estar melhor. Quanto tempo? O tempo que for necessário. Pode ser 1 ano, podem ser 5. Quando você realmente mudar, quando você realmente entender, aí a gente conversa de novo. E se eu não mudar? Então a gente não conversa mais. Simples assim. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois acenou com a cabeça. Tá bom. Eu aceito. O acordo foi assinado na semana seguinte. Rodrigo confessou tudo em depoimento formal. Devolveu R$43 mil, tudo que ele tinha conseguido juntar vendendo carro importado e alguns móveis. O resto tinha sido consumido pelas dívidas. Eu retirei a queixa-crime. O Ministério Público arquivou o caso. E a vida seguiu. Faz 6 meses agora. Eu continuo aqui na minha casa. No meu jardim. No meu lar. Rodrigo mandou mensagem uma vez. Disse que estava fazendo terapia 2 vezes por semana.
que tinha conseguido emprego como vendedor, que estava morando num apartamento pequeno, que estava tentando ser uma pessoa melhor. Eu não respondi. Ainda não era a hora. Mas guardei a mensagem. Porque algum dia, talvez, vai ser hora. Algum dia ele vai terminar de aprender a lição. Algum dia a gente vai poder ter uma relação de novo. Ou talvez não. Talvez o que ele fez tenha quebrado algo entre a gente que não tem conserto. Só o tempo vai dizer. Teve um momento, uns 2 meses depois de tudo isso, que eu quase cedi. Tava sozinho aqui em casa, era aniversário da Mariana. Eu sempre ficava meio para baixo nessa data. E pensei, será que eu não fui duro demais? Será que eu não podia ter dado mais uma chance? Aí eu lembrei dele medindo os quartos. Lembrei dele falando que ia arrancar o jardim. Lembrei da Patrícia planejando onde ia colocar o closet dela. E a vontade de ceder passou. Porque não era só sobre o dinheiro. Nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre respeito. Era sobre ele me enxergar como ser humano, não como um obstáculo. E ele falhou nisso completamente. Teve também o dia que a vizinha da frente, a dona Teresa, veio conversar comigo. Ela tinha visto o movimento todo, o corretor, os possíveis compradores, as discussões. E ela sabia que alguma coisa não estava certa. Marcelo, não é da minha conta, mas eu vi seu filho por aqui com muita gente estranha. Tá tudo bem. Eu expliquei a situação. Não entrei em todos os detalhes, mas disse o suficiente para ela entender que o Rodrigo tinha tentado me passar para trás. Ai, meu Deus! E eu que sempre achei ele tão educado, tão certinho. Pois é, dona Teresa. A gente nunca sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Ela ficou quieta por um tempo, depois disse, você sabe, meu irmão passou por algo parecido. Os filhos dele tentaram interná-lo para ficar com a aposentadoria. Ele também não cedeu. E sabe o que aconteceu? O quê? Levou 5 anos, mas os filhos voltaram. Arrependidos de verdade. Hoje eles cuidam dele, visitam toda semana. Às vezes as pessoas precisam perder tudo para entender o que realmente importa. Aquilo me deu uma pontinha de esperança. Mas também me fez pensar, será que eu queria isso? Será que eu queria esperar 5 anos para ter meu filho de volta? E se ele voltasse só porque precisasse de alguma coisa de novo? Não tinha resposta fácil para essas perguntas. Os meses foram passando. Eu estabeleci uma rotina. Acordava cedo, tomava café olhando pro jardim, cuidava das plantas, lia. À tarde, às vezes saía para caminhar pelo bairro. Conheci outros vizinhos. Comecei a frequentar um grupo de conversação de senhores da idade, que se reunia 2 vezes por semana numa praça ali perto. Foi num desses encontros que eu contei minha história. Não dei nomes, não dei detalhes específicos, mas contei. E sabe o que descobri? Que eu não era o único. Tinha mais 3 caras ali que tinham passado por situações parecidas com os filhos. Um deles, o seu Raimundo, tinha sido praticamente expulso de casa pelo genro. Outro, o Nelson, tinha tido a conta bancária esvaziada pela filha. E o Gaspar tinha sido ameaçado de asilo se não entregasse a casa para os netos. É uma epidemia, o Raimundo disse. Essa geração de hoje acha que a gente é descartável. Que depois que a gente fica velho, a gente vira peso. Não é a geração, eu corrigi. É caráter. Tem gente nova boa e gente nova ruim, igual sempre teve. Mas parece que tá pior, não parece? O Nelson insistiu. No nosso tempo, a gente cuidava dos pais. A gente respeitava. No nosso tempo também tinha filho ruim, o Gaspar disse. Só que ninguém falava sobre isso. Era vergonha. Hoje pelo menos a gente pode falar. E era verdade. A gente podia falar. Podia botar para fora a dor, a raiva, a decepção. E isso ajudava. Não resolvia, mas ajudava. Teve uma noite que eu sonhei com a Mariana. A gente estava na cozinha. Ela estava fazendo aquele bolo de cenoura que o Rodrigo adorava quando era criança.
E eu disse para ela: eu acho que falhei como pai. Ela parou de mexer a massa, olhou para mim e disse: você não falhou. Você deu amor, educação, exemplo. O que ele fez com isso é escolha dele, não sua. Acordei com aquela frase na cabeça. O que ele fez com isso é escolha dele, não sua. E percebi que eu estava carregando uma culpa que não era minha. Eu tinha sido um bom pai. Não perfeito, ninguém é, mas bom. Presente. Dedicado. Se o Rodrigo escolheu o caminho errado, a responsabilidade era dele. Essa percepção me libertou de um peso que eu nem sabia que estava carregando. Mas nem tudo foram dias ruins. Teve momentos bons também. Voltei a tocar violão, coisa que eu não fazia há anos. Comecei a cozinhar de novo, experimentar receitas novas. Reformei o quarto de hóspedes, pintei de uma cor mais clara, botei uns quadros que eu tinha comprado há tempos e nunca tinha pendurado. A casa continuava grande para mim sozinho, mas era minha. Cada cômodo tinha história. Cada canto tinha lembrança. E eu não ia trocar isso por nada. Teve um dia que eu estava no supermercado e esbarrei com a Patrícia. Ela fingiu que não me viu, virou o rosto e foi para outro corredor. Eu não fui atrás. Não tinha o que falar com ela. Ela tinha sido parte do plano tanto quanto o Rodrigo. Mas a Melissa, a enteada dele, apareceu correndo. Vovô! A Patrícia tentou puxar ela, mas a menina se soltou e veio me abraçar. Oi, Melissa, eu disse, me abaixando para ficar na altura dela. Por que você não vai mais na nossa casa? Eu sinto saudade de você. Meu coração apertou. A menina não tinha culpa de nada. Ela era inocente em toda essa história. É que tô muito ocupado, pequena. Mas eu também sinto saudade de você. Melissa, vem aqui. Agora. A voz da Patrícia era dura. A menina me deu mais um abraço e foi correndo. A Patrícia me olhou com ódio antes de sumir pelo corredor. Aquilo me machucou mais do que eu esperava. Porque a Melissa era uma criança doce, e ela ia crescer ouvindo versões distorcidas dessa história. Ia crescer achando que eu era o vilão, que eu tinha abandonado a família, que eu era egoísta. Mas não tinha o que fazer. Eu não podia controlar a narrativa que eles contavam para ela. Só podia controlar minhas próprias ações. E minhas ações tinham sido justas. As estações mudaram. O verão virou outono, o outono virou inverno. O jardim mudou também. Algumas plantas morreram, outras floresceram. Igual a vida, eu pensei. Algumas coisas morrem para dar espaço para coisas novas crescerem. Então, numa manhã de agosto, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Marcelo? Aqui é a doutora Fernanda, psicóloga do seu filho Rodrigo. Meu coração acelerou. Ele tá bem. Ele tá bem, senhor. Na verdade, eu tô ligando porque ele pediu para eu entrar em contato com o senhor. Ele tá fazendo terapia comigo há 7 meses, e a gente chegou num ponto do tratamento onde eu acredito que seria benéfico vocês conversarem. Mas ele não queria ligar diretamente porque respeitou o pedido do senhor de não ter contato. Entendo. O senhor estaria disposto a vir numa sessão conjunta? Só para conversarem, sem compromisso de nada além disso. Eu fiquei em silêncio, pensando. Era cedo demais? 7 meses era tempo suficiente para uma mudança real? Ou ele ainda estava no modo manipulação? Eu preciso pensar, eu disse. Claro. O senhor pode me ligar quando decidir. Ela passou o número dela e desligou. Passei 3 dias pensando naquilo. Conversando comigo mesmo, pesando prós e contras. Será que ele tinha mudado de verdade? Será que valia a pena arriscar? No 3º dia, eu liguei de volta. Eu aceito. Mas com uma condição, eu quero falar com a senhora primeiro. Sozinho. Quero saber o que realmente mudou. Posso fazer isso. Mas o senhor entende que existe sigilo profissional, né? Eu não posso revelar tudo o que foi discutido nas sessões. Eu sei.
Mas a senhora pode me dizer se acha que ele mudou de verdade ou se está só fazendo teatro. Teve uma pausa. Depois ela disse, posso te dizer minha opinião profissional. Sim. Vamos marcar. Marquei para uma semana depois. Fui até o consultório dela, um lugar simples mas acolhedor, com plantas e sofás confortáveis. A doutora Fernanda era uma mulher de uns 40 anos, séria mas gentil. Ela me ofereceu café, a gente sentou e ela começou. Olha, senhor Marcelo, eu não costumo fazer isso. Não costumo conversar com familiares antes da sessão conjunta. Mas pelo que o Rodrigo me contou, o caso de vocês é atípico. E eu entendo sua hesitação. Então? Ele mudou. Ela suspirou. Mudança é um processo, não um evento. O Rodrigo está em processo. Ele reconheceu o que fez. Ele entendeu a gravidade. Ele está trabalhando a ganância dele, a necessidade de aprovação externa, os padrões impossíveis que ele criou para si mesmo. Mas ele mudou. Ele está mudando. E pelo que eu vejo, é genuíno. Ele perdeu tudo, a esposa, a casa, o status. E em vez de tentar reconstruir tudo aquilo, ele está tentando reconstruir a si mesmo. Isso, para mim, é sinal de mudança real. Acenei com a cabeça. E o que ele quer dessa conversa comigo? Ele quer pedir desculpas. De verdade. Sem expectativa de perdão, sem querer nada em troca. Só quer que o senhor saiba que ele entendeu o que fez e que ele sente muito. Eu já ouvi ele pedindo desculpas antes. Eu sei. Mas dessa vez é diferente. Ele não está desesperado. Ele não está tentando te convencer de nada. Ele só quer expressar o arrependimento dele. Fiquei olhando pela janela do consultório. Tinha uma árvore lá fora, cheia de pássaros. Tá bom, eu disse finalmente. Eu converso com ele. A sessão foi marcada para a semana seguinte. Eu cheguei 15 minutos adiantado, nervoso. Não sabia o que esperar. Não sabia o que ia sentir ao ver o Rodrigo de novo. Quando ele entrou na sala, eu quase não reconheci. Tinha emagrecido mais ainda. Tava de barba, coisa que ele nunca tinha deixado crescer antes. Usava roupa simples, uma camiseta básica e calça jeans. Nada das marcas caras que ele sempre ostentava. Oi, pai, ele disse, com a voz baixa. Oi. A gente sentou em poltronas opostas. A doutora Fernanda ficou numa cadeira entre nós dois, como mediadora. Rodrigo, você quer começar? Ela disse. Ele respirou fundo, olhou para mim e começou a falar. Pai, eu passei os últimos 7 meses tentando entender como eu cheguei onde cheguei. Como eu me transformei em alguém capaz de fazer o que eu fiz. E sabe o que eu descobri? Que eu passei a vida inteira perseguindo uma versão de sucesso que não era minha. Era da Patrícia. Era dos amigos dela. Era de uma sociedade que mede valor pelo tamanho da casa e pelo modelo do carro. Ele pausou, limpou a garganta. Eu olhava para os nossos vizinhos, para os colegas da Patrícia, e me sentia pequeno. Nossa casa não era grande o suficiente. Nosso carro não era novo o suficiente. E eu fui ficando desesperado para provar que eu era alguém, que eu tinha valor. E decidiu que eu era o caminho mais fácil para conseguir isso. Eu disse, sem raiva, só constatando um fato. Decidi. E foi a pior decisão da minha vida. Porque no processo de tentar provar valor para os outros, eu perdi o que realmente tinha valor. Você. Minha integridade. Minha honra. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Pai, eu entendo se você nunca me perdoar. Eu entendo se você não quiser mais ter contato comigo. Eu só precisava te dizer, eu sinto muito. Muito mesmo. E não é um sinto muito de quem quer algo em troca. É um sinto muito de quem finalmente entendeu a merda que fez. Fiquei em silêncio. A doutora Fernanda me olhou, esperando. Rodrigo, eu disse finalmente, você sabe o que mais me machucou? Não foi a tentativa de vender a casa. Não foi nem a falsificação da assinatura.
Foi o jeito que você me olhava. Como se eu fosse um empecilho. Como se eu não fosse mais gente, só um obstáculo entre você e o que você queria. Eu sei, ele sussurrou. Você me reduziu a uma coisa. A um problema a ser resolvido. E isso é imperdoável. Eu sei, ele repetiu. Mas, eu continuei, e vi os olhos dele se levantarem para mim. Imperdoável não significa impossível. Significa só que vai demorar. Muito. E que você vai ter que provar, não com palavras, mas com ações, que você realmente mudou. Eu vou provar, ele disse rapidamente. Não, Rodrigo. Você não vai provar para mim. Você vai provar para você mesmo. Você vai construir uma vida baseada nos valores certos. Vai trabalhar honestamente. Vai viver com dignidade. E se um dia, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, você conseguir fazer isso, aí a gente conversa de novo. E a gente pode ter uma relação de novo. Talvez. Não sei. Depende de quantas coisas. Mas a possibilidade existe. É mais do que você merecia, mas é o que eu tô disposto a dar. Ele cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não era choro manipulativo. Era choro de alívio. De esperança. A doutora Fernanda deixou ele se acalmar, depois perguntou, Senhor Marcelo, o senhor tem mais alguma coisa que gostaria de dizer? Pensei por um momento. Tenho sim. Rodrigo, você me decepcionou profundamente. Me machucou de um jeito que eu nem sabia que era possível. Mas você ainda é meu filho. E por mais que eu tente, eu não consigo simplesmente apagar isso. Então eu vou te dar essa chance. Essa uma chance. Se você estragar, acabou. Não tem volta. Mas se você realmente mudar, se você realmente se tornar a pessoa que você está tentando ser, então sim, a gente pode reconstruir algo. Obrigado, pai, ele disse, com a voz embargada. Obrigado por não desistir completamente de mim. A sessão terminou pouco depois. A gente saiu juntos do consultório. Na porta, Rodrigo hesitou. Pai, eu posso te abraçar. Eu olhei para ele. Pro homem que tinha tentado me roubar. Pro homem que tinha quebrado minha confiança. Mas também pro menino que eu tinha embalado no colo. Pro filho que eu tinha criado. Pode. Ele me abraçou. E eu deixei. Não retribuí completamente, mas deixei. Era um começo. Nos meses seguintes, Rodrigo me mandava mensagens às vezes. Nada invasivo. Só atualizações breves. Consegui um trabalho novo. Paguei mais uma parcela da dívida. Fiz 6 meses de terapia. Eu respondia com mensagens curtas. Bom. Continue assim. Orgulho de você. Não eram conversas longas. Não eram íntimas. Mas eram honestas. E por enquanto, era suficiente. E a vida seguiu. Meu jardim continuou florescendo. Minha rotina continuou estável. Meus novos amigos do grupo de conversação continuaram sendo presença constante. A dona Teresa da frente continuou tomando café comigo nas tardes de domingo. O seu Raimundo me ensinou a jogar xadrez. O Nelson me apresentou a neta dele, uma advogada jovem e competente, que me ajudou a organizar todos os documentos da casa para evitar futuros problemas. Eu descobri que vida não acaba quando a família decepciona a gente. Vida continua. E a gente pode construir novos laços, novas conexões, novas formas de pertencer. Por enquanto, eu tô bem. Tô na minha casa, que ainda é minha. Tô cuidando do jardim que eu e a Mariana plantamos juntos. Tô vivendo a vida que eu construí. E não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Nunca mais. A história com o Rodrigo ainda não acabou. Talvez um dia a gente volte a ter uma relação de pai e filho de verdade. Talvez não. O futuro vai dizer. Mas o importante é que eu sobrevivi. Enfrentei a traição, enfrentei a dor, enfrentei a decepção. E saí do outro lado inteiro. Machucado, mas inteiro. E
No final das contas, é o que importa. Tem gente que pergunta se eu fiz a coisa certa. Se eu não fui duro demais com meu próprio filho. Se eu não devia ter ajudado ele, ter dado uma chance, ter sido mais compreensivo. Mas essas pessoas não estavam lá. Não viram o jeito que ele me olhava quando estava planejando me tirar da minha casa. Não ouviram as ameaças dele de me interditar. Não sentiram a traição que eu senti. E sabe o que mais? Essas mesmas pessoas, se passassem pelo que eu passei, provavelmente fariam pior. É fácil julgar quando não é com você. Eu dei pro Rodrigo tudo o que eu podia dar. Amor, educação, oportunidades. E ele escolheu jogar tudo fora por dinheiro. Não foi culpa minha. Foi escolha dele. E agora ele tem que viver com as consequências dessas escolhas. Assim como eu tenho que viver com as minhas. Teve um momento, alguns meses atrás, que eu encontrei com um velho amigo meu, o Paulo. A gente tinha perdido contato há uns anos, desde que ele se mudou para outra cidade. Ele estava de passagem e resolveu me visitar. Contei para ele tudo o que tinha acontecido. Ele ficou chocado. Marcelo, eu não acredito. O Rodrigo sempre pareceu tão certinho, tão responsável. Pois é. A gente nunca sabe o que se passa na cabeça das pessoas. E você realmente acha que ele pode mudar? Pensei antes de responder. Eu acho que todo mundo pode mudar. A questão é se eles querem. E se eles estão dispostos a fazer o trabalho duro que mudança exige. E o Rodrigo está disposto? Parece que sim. Mas só o tempo vai dizer se é real ou se é mais uma máscara. O Paulo ficou quieto por um tempo. Depois disse, você sabe, tem uma frase que meu pai sempre dizia. Filho criado, trabalho dobrado. Ele dizia que criar filho pequeno é cansativo, mas criar filho adulto é pior ainda. Porque quando eles são pequenos, você ainda tem controle. Mas quando crescem, você só pode torcer para ter ensinado certo. Seu pai era sábio. Era. E ele ia gostar de saber que você não cedeu, que você se defendeu. Muita gente da nossa geração tem medo de confrontar os filhos. Tem medo de perder o amor deles. Mas às vezes confrontar é a única forma de realmente amar. Aquilo ficou comigo. Às vezes confrontar é a única forma de realmente amar. Era verdade. Se eu tivesse deixado o Rodrigo fazer o que ele queria, tivesse vendido a casa, tivesse aceitado ser tratado como descartável, eu não estaria fazendo bem nenhum para ele. Estaria só ensinando que ele podia fazer o que quisesse sem consequências. E isso ia destruir ele eventualmente. Confrontar foi um ato de amor, mesmo que na hora não parecesse. Teve também o dia que eu recebi uma carta. Uma carta de verdade, escrita à mão, entregue pelos correios. Era da Mariana. Não, claro que não era dela. Ela tinha morrido há 4 anos. Mas era uma carta que ela tinha deixado com a melhor amiga dela, a Cláudia, para ser entregue para mim quando eu precisasse. A Cláudia tinha aparecido na minha porta uma tarde. Marcelo, eu soube do que aconteceu com o Rodrigo. E achei que era hora de te dar isso. Abri a carta sozinho, na varanda. A letra da Mariana era inconfundível. E as palavras dela me atravessaram. Meu amor, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu. Algo que te fez duvidar de si mesmo. Algo que te fez questionar se você foi um bom pai, um bom marido, um bom homem. Eu não sei o que é. Mas eu sei que você é tudo isso. Bom pai, bom marido, bom homem. E se o Rodrigo tomou decisões ruins, não é culpa sua. Você deu o melhor de si. Sempre deu. Não carregue culpas que não são suas. Não se martirize por escolhas de outros. Você fez sua parte. O resto é com cada um. E lembra, essa casa é sua. É nossa. É nossa história, nossa vida, nosso amor construído em tijolos e concreto. Não deixe ninguém tirar isso de você. Nunca. Te amo. Sempre vou amar. Mariana. Chorei lendo aquela carta. Chorei porque ela me conhecia tão bem.
Conhecia meus medos, minhas inseguranças, minha tendência de assumir responsabilidade por tudo. E ela tinha deixado aquelas palavras sabendo que eu ia precisar delas. Guardei a carta numa gaveta da escrivaninha. Vez ou outra, quando a dúvida apertava, eu relia. E sempre me sentia melhor depois. A vida seguiu seu curso. Estabeleci uma rotina. Acordava cedo, tomava café da manhã ouvindo rádio. Cuidava do jardim por 1 ou 2 horas. Almoçava algo simples. À tarde, lia ou assistia a algum documentário. 2 vezes por semana, ia no grupo de conversação. Aos domingos, a Dona Teresa vinha tomar café. Era uma vida simples. Não tinha glamour. Não tinha emoção. Mas tinha paz. E depois de todo o caos, paz era tudo o que eu queria. O Rodrigo continuou mandando mensagens. Mensagens cada vez menos frequentes, mas sempre significativas. Ele arranjou um emprego melhor. Voltou a estudar, fazendo um curso online de administração. Quitou mais uma parte da dívida com o banco. E o mais importante, ele não pediu nada. Não pediu dinheiro. Não pediu ajuda. Não pediu para voltar para casa. Só compartilhava seu progresso e seguia sua vida. Isso me deu esperança. Esperança que talvez, só talvez, ele tivesse realmente entendido. Que talvez a mudança fosse real. Faz 1 ano agora desde tudo isso começou. 1 ano desde aquele dia na varanda quando Rodrigo chegou com a pasta e os planos de me tirar da minha casa. Parece uma eternidade. Parece outro século. Eu sou uma pessoa diferente agora. Mais cautelosa, talvez. Mais desconfiada. Mas também mais forte. Mais ciente do meu valor. Mais disposto a me defender. E a casa? A casa continua aqui. Firme. Sólida. Minha. O jardim que eu e a Mariana plantamos está mais bonito do que nunca. As flores que ela escolheu continuam florescendo todo ano. As árvores que a gente plantou continuam crescendo. E eu continuo aqui também. Cuidando. Preservando. Vivendo. Porque essa não é só uma casa. É um legado. É uma história. É prova de que amor constrói coisas que duram. Coisas que resistem. Coisas que valem a pena proteger. E eu vou proteger isso até meu último dia. Não por teimosia. Não por apego. Mas porque é meu. É parte de quem eu sou. E ninguém tem o direito de tirar isso de mim. Ninguém. Então sim, eu fiz a coisa certa. Confrontei meu filho. Estabeleci limites. Defendi o que era meu. E tô em paz com essa escolha. Porque no final das contas, essa é a única coisa que a gente tem, nossas escolhas. E as consequências delas. Rodrigo escolheu o dinheiro. Eu escolhi minha dignidade. E cada um tá vivendo com o resultado das próprias escolhas. E sabe de uma coisa? Eu tô bem com isso. Tô bem com tudo que aconteceu. Não porque foi fácil. Não porque não doeu. Mas porque eu sobrevivi. Porque eu mantive minha integridade. Porque eu não deixei que me transformassem em vítima. E isso, para mim, vale mais do que qualquer relacionamento baseado em mentiras e conveniência. Se um dia o Rodrigo e eu reconstruirmos nossa relação, vai ser baseada em respeito mútuo, em honestidade, em reconhecimento de que ambos somos seres humanos com dignidade que merece ser preservada. Ou não vai ser nada. E eu tô bem com as duas possibilidades. Porque eu aprendi uma coisa fundamental nesses últimos meses. A gente não precisa de todo mundo na nossa vida. A gente precisa das pessoas certas. Das pessoas que nos respeitam. Das pessoas que nos valorizam. E se essas pessoas não incluem membros da família, tudo bem. Família é mais do que sangue. Família é quem fica. Quem respeita. Quem ama de verdade. E eu tenho família. Tenho a Dona Teresa que toma café comigo todo domingo. Tenho o seu Raimundo que me ensina xadrez. Tenho o Nelson e o Gaspar que compartilham suas histórias comigo. Tenho a Cláudia que guardou a carta da Mariana para mim. Essa é minha família agora.
E é mais do que suficiente. Então, quando me perguntam se eu me arrependo de como lidei com a situação, eu respondo sem hesitar: não. Não me arrependo de nada. Porque eu fiz o que tinha que ser feito. Protegi o que era meu. Mantive minha dignidade. E mostrei pro Rodrigo que ações têm consequências. E se isso me faz vilão na história dele, que seja. Eu prefiro ser vilão do que vítima. Prefiro ser o homem que se defendeu do que o homem que deixou ser pisoteado. Prefiro ser o homem que ainda tem sua casa, sua história, sua dignidade intacta. E é isso que eu sou. É isso que eu escolhi ser. E não vou me desculpar por isso. Nunca.